Boa noite, gente, tudo bem? Eu vou começar a live, porque de toda forma vai ficar... Eu vou deixar gravada por 24 horas, se tudo der certo, ok? Hoje eu vim aqui sem planejar muito, né? Eu tento... Já faz um tempo que eu aprendi de uma forma a viver através da inspiração, das coisas que vão acontecendo e planejar cada vez menos, né? Cada vez menos. Não é viver sem nenhuma perspectiva, mas é simplesmente não ficar sofrendo com a ansiedade de algo que pode acontecer e tentar deixar ao máximo as coisas fluírem de acordo com o planejamento da criação, planejamento de Deus, da fonte da criação, né? E já é a segunda vez esse ano não, perdão, é a segunda vez que eu falo sobre essa questão do Setembro Amarelo. Ano passado foi a primeira vez que eu falei sobre o Setembro Amarelo e eu falei no meu perfil. Eu tive uma depressão suicida muito séria, que ela perdurou, assim, de uma forma bem contundente, de 2013, quando minha filha nasceu, até o ano de 2016. Então foram 3 anos aí de uma depressão profunda, em que eu acreditava realmente que não valia mais a pena viver. E quando eu passei por toda essa situação, eu arrumava várias justificativas, né? Todo mundo era culpado pelo que eu estava vivendo. Todo mundo tinha culpa e eu era realmente uma vítima. Só que o que eu não entendia na época é que eu era só vítima de mim. Eu não era vítima de outras pessoas. E como começou? Obviamente, nada vem do acaso, né? Foram uma série de situações ao longo de muitos anos que desencadearam a depressão. Derivou desde a minha infância, como eu fui criada, a forma como a vida foi conduzida para mim até aquele momento, né? E eu sempre fui muito forte, E quando minha filha nasceu, eu já estava num momento delicado da minha vida, estava num momento delicado no meu relacionamento e estava num lugar em que eu trabalhava e as pessoas que trabalhavam lá comigo tinham uma energia, sabe, que na época eu não conhecia, eu desconhecia disso tudo e que acabava me contagiando, mexendo muito de uma forma negativa em mim. E quando eu descobri que eu estava grávida, eles disseram que fariam de tudo para que eu deixasse de estar, né? Para que eu não saísse com aquela criança na minha barriga. E isso mexeu muito comigo na época. E foi mais um gatilho para que eu realmente desabasse na depressão quando Clarice nasceu. E por muitos anos eu fui a vítima, como eu disse, né? Por muitos anos eu ficava assim, isso daí é porque eles fizeram isso comigo, porque eles desejaram que eu perdesse minha filha, porque eu vivi dessa forma, quando eu era criança eu passei por isso, é porque meu relacionamento tá assim. O tempo todo eu direcionava isso para as outras pessoas. E eu direcionava as coisas às outras pessoas há muitos anos, porque eu sempre fui muito forte. Então, assim, eu buscava uma solução para tudo. Eu sempre busquei uma solução para tudo. De forma racional, sabe? Eu entendi o seguinte, eu não posso contar com tal pessoa, então eu vou correr atrás, eu vou fazer porque eu sou capaz e vai dar tudo certo. E nisso eu me isolava, eu virei a dona de todas as verdades. E todas as pessoas, tudo que se movia à minha volta, eu sentia como se fosse para me ofender ou para me menorizar. E quando Clarice nasceu, isso foi um boom, né? Porque, além dessas questões hormonais e tudo mais que são naturais da depressão, eu tive que parar de trabalhar. Eu decidi parar de trabalhar para cuidar dela. E quando eu parei de trabalhar, foi exatamente o momento em que tudo desabou. Porque hoje, eu com a consciência que eu tenho hoje, eu percebo o seguinte, que ao parar de trabalhar, eu tive que olhar para mim. Eu tive que olhar para minha vida, porque eu trabalhava muito. Eu sou do Rio. E no Rio de Janeiro eu fazia um trajeto que em 40 minutos você faz de carro, eu levava todos os dias 2, 3 horas para chegar no meu trabalho, mais 2, 3 horas para voltar do meu trabalho.
Então, eu saía de madrugada para estar trabalhando cedo no Rio, no centro do Rio, trabalhava o dia inteiro, saía à noite, chegava em casa e aí passava pouco tempo em casa. Minha casa era inabitada, sabe? Você chegava lá, não tinha nada. E quando Clarice nasceu, eu precisei ficar em casa. E eu sempre ocupei o meu tempo, sempre ocupei muito o meu tempo. Eu sempre estudei muito, eu sempre, graças a Deus, fui muito abençoada de conquistar todas as metas, todos os objetivos que eu colocava ali, eu fazia. Só que eu ainda não tinha enxergado que aquilo ali era uma fuga que eu tinha. Era a minha fuga. A minha fuga desde criança era estudar, era ler. Eu lembro que eu lia muitos livros, eu nova com 10, 11, 12, eu lia muitos e muitos livros o tempo todo. Porque era minha fuga. E como eu falei, quando Clarice nasceu, eu precisei olhar para isso. E aí foi de vez, né? Foi quando eu caí nessa depressão. E eu tentava controlar, eu não aceitava de jeito nenhum a questão da depressão. Eu achava um absurdo eu estar daquele jeito, eu tinha vergonha. E aí entra o primeiro ponto que eu quero botar. A gente sente vergonha. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas acham que o depressivo... Não sei, eu acho que elas têm a noção de que a gente ficaria alucinado, débil mental de alguma forma, e não é isso. No meu caso, por exemplo, eu sabia tudo que eu estava vivendo. Eu sabia tudo, absolutamente tudo que eu precisava fazer para sair daquela situação. E era isso que mais me fazia sofrer, porque eu não conseguia fazer. Quando as pessoas me falavam assim, é um passinho de cada vez, a minha vontade era infartar. Era infartar, porque eu ficava assim, gente, eu sei que é um passo de cada vez. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não tenho forças para fazer. Então, a primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que ter essa percepção é que o depressivo, ele não é débil mental, ele não tá com nenhum tipo de problema de raciocínio, por assim dizer. Não que a gente não fique meio atordoado, mas a gente sabe o que a gente precisa fazer. É desnecessário ter alguém todos os dias falando assim, você tem que sair dessa, você precisa não sei o quê, você tem... Gente, é desnecessário, a gente já sabe o que precisa, nós já sabemos. Então, assim, isso só piora. Por quê? Essa era a percepção que eu tinha. Eu me sentia mais impotente, mais incapaz, mais inútil. E eu parava e ficava assim, gente, eu não tenho motivo pra estar assim. Meu marido é maravilhoso, minha filha é linda, é saudável, eu tenho a minha casa. Tem pessoas aí que vivem situações tão piores e tão bem, sabe? Não passam pela situação que eu tô passando. E eu tô aqui, dessa forma. E isso, eu me culpava, eu me envergonhava daquilo. Tanto é que ninguém sabia. Meus amigos, minhas grandes amigas assim, nossa, de muitos anos. Praticamente todas só ficaram sabendo da situação quando eu já estava curada da depressão. Porque eu tinha vergonha de dizer que eu estava deprimida. Eu me sentia, como eu disse ali no início, quem não pegou do início, depois pode ver, eu sempre fui muito forte, eu sempre fui a base de todo mundo. Como assim eu, Amanda, precisar de ajuda? O que iam achar de mim? O que as pessoas iam falar quando me visse? Eu sempre fui referência e do nada eu vou ser referência de alguém que tá mal, né? E nisso eu vivi uma mentira por 3 anos. Eu vivi uma mentira em que eu tentava mostrar para os outros que eu estava bem e que todos os dias eu chorava copiosamente, porque obviamente nada estava bem. E nisso, como eu falei, começou em 2013 e foi evoluindo. Eu comecei a me afastar das pessoas. No meu caso, e acontece muito, a depressão pós-parto. O meu caso em si não foi depressão pós-parto. Apesar dela ter começado a dar picos mais altos no pós-parto, eu já vinha tendo sinais de depressão antes. Então, não foi só o pós-parto, mas muitas mulheres vivem assombrosamente a depressão pós-parto e é completamente ignorada, sabe? É completamente ignorada porque as pessoas, elas acham que a gente tem que ser super mãe, super mulher, super tudo, e nós não somos. E tudo bem a gente não ser. A sociedade diz que a gente é, mas tudo bem. Só que eu também não entendia isso. Então, Clarice nasceu, já tinha toda uma carga histórica, tinha toda uma carga genética ali, sabe? Toda uma situação vivida desde a minha infância.
sabe? E tudo aquilo ali dentro de mim era uma bomba. Era uma bomba, era uma bomba que explodia a qualquer instante. E explodiu. Quando ela nasceu, novamente com essa questão hormonal e tudo mais, explodiu e eu realmente me afundei. Nisso, quando foi 2015, foi um dos piores anos. Se não foi o pior ano, porque foi o ano em que eu tentei vários suicídios. Foi o ano em que eu não suportava mais viver. E foi muito difícil. Por quê? Porque a minha filha tinha 1 aninho comigo e ela sofreu muito comigo. Ela sofreu, nossa, absurdo. Porque nossos filhos são reflexos nossos. Antes eu dizia isso. Eu dizia, olha, nossos filhos são nossos reflexos, porque eu lia isso, eu ouvia falar disso. Só que eu não sentia isso. E quando ela nasceu, eu ainda não tinha essa percepção, eu só tinha isso da boca para fora. E com o tempo, com a minha evolução, meu despertar, que evoluir é um processo realmente muito demorado, eu acho até muito pesado a gente dizer, mas assim, com esse meu despertar, eu comecei a sentir que ela sentia tudo que eu vivia. Porque Clarice era uma criança que chorava muito. Você imagina você com uma depressão que você só queria morrer. Você só queria morrer. Porque a gente lê aí as pessoas falando assim, que o depressivo, ele não quer, tipo, tirar a vida em si. Ele quer acabar com a dor. E é uma dor inexplicável. É uma dor que palavra nenhuma é capaz de mensurar. Porque dói no corpo. Dói no corpo. Não é só mental, psicológico. Dói no corpo. E eu com aquela dor, querendo acabar com aquela dor de alguma forma. E minha filha chorava. E desenvolveu uma coisa, uma carência por mim. E queria ficar só agarrada e só no peito comigo. E aquilo era torturante. E nesse desespero, uma vez eu quase cometi uma desgraça com ela. Porque eu fiquei tão louca, eu fiquei tão surtada com o choro dela e tudo aquilo na minha cabeça, que eu só queria que ela parasse de chorar, porque eu já não aguentava mais toda aquela vida e ainda ela tá chorando na minha cabeça, né? Hoje em dia eu beijo tanto, eu amo tanto, eu falo tanto pra ela, que ela é meu herói e ela é de verdade, eu já falei isso. Ela é meu herói, porque é graças a ela que hoje eu tô viva aqui. Porque todas as vezes que eu pensei em tirar minha vida, era dela que eu lembrava, era com ela que eu falava, meu Deus, quem vai cuidar da minha filha? Não permita que eu fique assim. Então foram 3 anos assim, foram 3 anos de muita descoberta, né? E por que eu acho que isso é importante? Porque aí gente, que fique, Amanda, eu não tomei medicação durante a depressão. Então vocês vão me ouvir falar assim, vai falar, meu Deus, mas foi uma escolha minha. Não me pergunte por quê. Eu não saberia te explicar. Eu tinha muita raiva. Raiva mesmo, ódio de doer o peito de verdade. A ideia de eu ter que tomar um comprimido para ver Clarice andar e ficar feliz com os primeiros passos dela. Para estar com amigos meus e ficar feliz, sabe? Sorrir para eles só porque eu tô tomando um remédio. E eu comecei a participar de grupos de depressivos, né, para ajudar o tratamento, e eu me sentia muito mal com aquilo, sabe? Eu me sentia realmente muito mal de achar que eu ficaria dependente de um medicamento pro resto da vida. Então, assim, aquilo me corroía. E, novamente, isso é uma questão minha, isso é um pessoal meu. Hoje eu sei que eu precisei, aquela rebeldia toda de não aceitar, porque não estava mesmo no meu destino, porque a depressão, ela é uma doença. Existem pessoas que precisam, sim, se medicar, sabe? Que nem todo mundo tem o organismo que eu tenho, ou o que quer que vocês queiram nomear, sabe? Eu não acho que dizer assim, força de vontade, porque, gente, eu não tinha força de vontade nenhuma. Que ainda, outra coisa aí, outro ponto. Tem que ter força de vontade para sair. Gente, não, a gente não tem força de vontade.
Esquece. A gente sabe que tem que ter, só que se a gente tivesse força de vontade, a gente não tava nessa. Então, não chega para quem tem depressão e fale, por favor, você precisa ter força de vontade para sair dessa. Porque não vai fazer diferença. Então, o que aconteceu? Como eu optei por não me medicar, inicialmente já dá para perceber, né? Eu vivi toda essa questão da depressão no pico, né? No auge de tudo. Primeiro, eu não me medicava porque eu sempre, como eu falei, eu tinha essa questão desse medo de ficar dependente de alguma coisa e essa coisa de ter que ser feliz através de comprimido. Eu sempre, até hoje eu sou uma pessoa que eu tento ao máximo não usar medicamentos, né? Eu sou muito enjoada com isso, eu sempre fui. Eu gosto muito de chá, eu brinco que eu sou a senhora dos chás. Então, assim, eu sempre evitei. E o fato de eu ter não optado por me medicar não significa que eu não fiz nada. Então foi quando eu comecei o quê? A jornada da minha cura, né? Primeira coisa que aconteceu na minha vida foi o seguinte, foi eu entender que Deus existe, que existe uma fonte criadora, sabe? Existe toda uma fonte criadora ali e que estava ali me olhando, que estava ali comigo, que ela estava ali me olhando. Porque até então a minha fé era completamente zero. Com isso, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a fazer as práticas das igrejas, eu comecei a fazer jejum, subir monte, descer monte, fazer uma série de coisas dentro da prática. Para quê? Para que Deus me olhasse, para que Deus visse, porque eu já sabia, dentro de mim, eu sabia que aquilo que estava em mim não seria curado só com medicamento. Então eu comecei a buscar. E nessa busca, cada vez eu buscava mais, cada vez eu buscava mais. E muitas das vezes parecia não ser suficiente, sempre parecia que estava faltando alguma coisa. E eu continuei com oração e eu passava noites e noites e noites chorando. Nossa, eu perdi a conta das vezes em que eu virei a noite chorando, de joelho, pedindo para que Deus tirasse aquilo de mim, sabe? Para que Deus me mudasse, para que Deus me transformasse, para que Deus fizesse de mim uma pessoa melhor. E como eu escondia de todo mundo, exatamente para evitar essas palavras, eu acabava ficando realmente sozinha e fechada. Tem uma pergunta aqui, o que falar para ajudar uma pessoa depressiva? Olha, eu não sei nem se palavras são o que devem ser feito, sabe? Eu acho que a ajuda, a presença, o ombro, sabe? Os ouvidos são o mais importante. Porque durante todo esse processo, ainda mais como eu me fechei por vergonha, por medo de julgamento, que é a razão, inclusive, pela qual eu fui falar sobre isso abertamente em setembro do ano passado e agora novamente. Eu acho que se eu tivesse alguém que eu só pudesse, sabe, botar a cabeça no colo e chorar, 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 até esvaziar, já teria sido gratificante. Então, às vezes a gente se preocupa tanto em falar algo e a gente esquece de dar a nossa presença, sabe? E se tiver que falar, que não seja, levanta daí que você consegue, que seja, vou deitar aqui com você um pouquinho, tá bom? Que não seja, você precisa sair, mas assim, vamos sair? Eu tô precisando fazer uma coisa, vamos comigo? Eu preciso de você, sabe? Qualquer coisa, sabe, que não seja um apontamento. Mas voltando, com o tempo eu comecei a conhecer diversas técnicas, porque como eu falei, eu não tomei remédio, mas eu fiz muita coisa para melhorar, muita coisa, de questões naturais, né? Primeira coisa que eu descobri, que é mais uma dica para quem tá vendo e que quer aconselhar alguém, ou que tem um familiar, ou que está se sentindo deprimido, ou se sentindo estranho, muito triste, mais do que o normal. O nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Nós temos, eu não sei se é 100 milhões ou 100 bilhões de neurônios só no intestino. Então, o nosso intestino, ele produz 80% da serotonina do nosso organismo. A serotonina, ela é o hormônio que ele é responsável para a gente sentir felicidade. Então, você precisa dele. E ele é produzido, tem noção? 80% é produzido no nosso intestino.
Aí você pensa comigo, se você toma muito antibiótico, se você toma muito remédio, se você come muitas coisas que fazem mal ao seu intestino, como que ele vai produzir a serotonina que é tão importante? Então, como eu pesquisava muito e eu descobri isso, o que eu fiz? Eu comecei a mudar radicalmente a minha alimentação. Eu já comia bem, eu já nunca fui de comer, eu gosto muito de coisas saudáveis, faz parte de mim já, sabe? Eu gosto de verdade, eu como porque eu gosto. Mas eu já comecei a agregar coisas que antes eu não comia. Por exemplo, eu descobri que a chia, ela é um incrível antidepressivo. Chia são aquelas sementinhas pequenininhas. É um incrível antidepressivo, ela auxilia absurdamente na produção da serotonina. Então, até hoje eu sou menstruadora da chia. Eu adoro chia, eu coloco chia em tudo que é canto. Chia, linhaça. A minha filha, ela fala, mãe, bota sementinha pra mim. Porque a gente adaptou a isso. Comecei a comer mais e mais legumes que eu já gostava. Comecei a realmente consumir coisas que iriam auxiliar a minha flora intestinal. Para quê? Para que o meu organismo se readaptasse e ele começasse a produzir o hormônio. Porque eu precisava que ele funcionasse. Porque o medicamento alopata, ele é um ciclo vicioso, né? Porque você toma um remédio, vamos botar, eu tomo um remédio, o antidepressivo ele costuma ser muito forte, ele vai bater ali no seu estômago, no seu intestino, ele causa problemas, aí você tem que tomar um omeprazol para não ter enjoo, e 1000 outros remédios que vão sendo paliativos, né? Tampando o buraco dos sintomas que ele vai te apresentando. E esses remédios, todos eles, quando vão para o intestino, vocês podem pesquisar, gente. Uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui, eu não tô aqui para ser exemplo em si, porque foi o meu caminho, foi a minha trajetória, e nem que tudo que eu diga aqui seja tomado como verdade absoluta, porque talvez o que foi bom para mim não seja bom para você ou para a pessoa que você ama, que você conhece, que tá nessa situação. Mas tudo que for dito, pesquisa. Pesquisa sobre o intestino, vocês vão ver, eu não me lembro agora mais os dados, eu acho que são 92%, alguma coisa assim, 92% de toda a depressão diagnosticada no mundo é causada pelo intestino, pela falta da flora intestinal, da produção de serotonina pela flora intestinal. É causada pelo excesso de fast food, de gordura, de tudo que a gente come, que vai destruindo a gente por dentro. Aí você toma medicamento, o medicamento só vai piorar. Então, assim, certifique-se de que o que você tem, de que o que você está sentindo não é hormonal, sabe? Certifique-se de que a depressão que a pessoa ou você está vivendo não seja uma depressão que seja biológica de fato, sabe? Que seja falta de produção de hormônio, porque a vitamina D é muito importante. E muitas das vezes a gente está em lugares que não tem tanto sol, ou ainda que a gente esteja no sol, porque, por exemplo, eu era do Rio, eu pegava um sol do caramba, mas pode ser que o meu organismo não conseguisse processar direito a vitamina, ele acabava eliminando a vitamina D ao invés de absorver, não tinha a absorção necessária. Então, a vitamina D, eu já vi inúmeros casos de pessoas curadas de depressões que seriam terríveis só com suplementação de vitamina D. Já vi inúmeras outras serem curadas porque regularizou a flora intestinal com kefir, com kombucha, que inclusive eu consumo, eu adoro, sabe? Você botar ali, você pode usar, se você não tiver acesso a isso, até aquele leite fermentado, comprar na farmácia, aqueles lactobacilos para melhorar a flora intestinal, já vai ajudar muito. Então, assim, eu fiz essas coisas também, eu melhorei a minha alimentação, eu pesquisei quais alimentos me ajudavam, eu descobri a importância do meu intestino, eu descobri quais hormônios eu precisava produzir e descobri que eu precisava também fazer algum tipo de atividade física. Então, não vivia na academia, não fazia nada disso, mas sempre que eu podia andar, eu estava andando, sempre que eu podia estar movimentando o meu corpo, eu estava movimentando. Então, como eu falei, não é de uma hora para outra. Foram 3 anos Foram 3 anos de muito aprendizado. De muito, muito, muito aprendizado. Então, além da minha alimentação, de toda essa situação que eu criei para que o meu organismo retornasse a produzir esses hormônios, de quebra, eu também, paralelamente, comecei a me cuidar realmente espiritualmente. E aí vem a primeira coisa que eu aprendi quando eu entendi que eu sou espírito e que Deus, ele não está lá, ele está aqui. Foi agradecer. É por isso que eu falo
muito, muito, muito da gratidão. Porque eu lembro como se fosse hoje a primeira coisa que me disseram o seguinte: Amanda, hoje você vai chegar em casa e se você tiver que passar a noite acordada de joelhos chorando, que seja agradecendo. Hoje, essa noite, você não vai pedir nada para Deus. Você não vai pedir nada. Você vai apenas agradecer. Comece, gente, a agradecer pelo fácil. Agradece pela cama que você tem, agradece pela água potável, agradece pelo ar, agradece pela roupa, agradece pelo fácil. Vai agradecendo pelo fácil. E todos os dias faça isso. Amanheceu, bateu o pé na parede, agradece por ter batido o pé. Ó, eu tô viva, bati meu pé, por isso que tá doendo. Olha, eu tenho perna, eu ainda sinto minhas pernas, eu ainda sinto os meus pés. Eu lembro que Clarice chorava e eu falava assim, graças a Deus a minha filha chora, minha filha é capaz de chorar, minha filha tem lágrimas. Eu comecei a realmente, compulsivamente, ainda que esse sentimento não estivesse dentro de mim, mas eu colocava para fora a gratidão. E com o tempo eu comecei a agradecer por tudo de ruim também, tudo que eu acreditava ser ruim. Eu comecei a agradecer pela depressão, e começava a agradecer por cada uma das coisas que me aconteceram e que eu usava como responsáveis por aquilo que eu estava vivendo, né? Então, assim, foi muito importante o agradecimento, porque ele limpou muita coisa. Então, se tem uma coisa que eu acho que vale por tudo, é o agradecimento. Então, agradeça, 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 porque eu tô olhando aqui, ao vivo hoje, tem 4 pessoas aqui comigo. Então, se tem 4 pessoas aqui comigo, são 4 pessoas que têm que estar. As outras pessoas que venham vir são pessoas que têm que ver, têm que ouvir, que precisam, sabe, desse vídeo. Porque todas as vezes que eu começo ou termino alguma coisa, eu sempre peço que seja através da fonte da criação. E eu jamais quero alcançar... Se eu alcançar multidão com o meu exemplo e eu puder transformar a vida de milhares de pessoas através do que eu acredito, através da transformação que eu vivi na minha vida, vai ser muito gratificante. Só que se eu puder transformar uma só com a minha história verdadeiramente, se eu puder impactar uma pessoa só com o meu exemplo, para mim já vai ter valido absolutamente tudo, vai ter valido cada segundo. Então, às vezes a gente quer imagina algo tão grandioso e a gente esquece que a felicidade está nas pequenas coisas, não é mesmo? Então, como eu falei da alimentação, logo em seguida a questão da gratidão, eu conheci o Jorei, eu hoje sou messiânica, eu conheci o Jorei é a oração da luz divina de purificação do espírito, e através dessa oração a gente faz o quê? A gente canaliza a luz da fonte da criação direto para a pessoa, a luz de Deus para a pessoa, e a gente vai limpando o espírito da pessoa de dentro para fora, a gente vai tirando toxinas, tirando máculas que estão ali nas pessoas, e assim, foi uma coisa que transformou muito a minha vida, foi o Jorei. E me ajudou demais. Eu também fiz reiki para que eu purificasse. Por quê? Porque eu sentia que o que estava em mim, o que eu estava vivendo, era algo que não era espiritual, que era algo que só se eu tivesse me medicando não estaria resolvendo. Então eu conheci o Jorei, conheci o reiki e hoje o Theta Healing, né? Também. Hoje o Theta Healing também agrega. Porque no caso do Theta Healing, o que ele fez por mim? Ele fez por mim a limpeza, né? Ele fez uma limpeza consciente de tudo que eu estava vivendo. Tudo que eu estava vivendo, conscientemente, eu consegui identificar. Por quê? Porque era tudo muito armazenado. Porque mesmo eu já tendo saído da depressão, quando eu efetivamente comecei com o Theta Healing, eu já havia saído da depressão, daquela depressão profunda. Mas eu ainda tinha muitas questões mal resolvidas, eu ainda era muito vítima de muita coisa. E com o Theta Healing eu comecei a trabalhar essas crenças. Essas crenças, elas começaram a emergir demais. Elas começaram a gritar demais comigo. E eu comecei a perceber que eu não me amava. Foi uma das primeiras crenças que eu desentranhei de mim com o Theta Healing, foi a ausência de amor próprio. Eu não me amava, eu achava que eu não merecia ser amada. E milhares de outras crenças que vieram. Coisas que aconteceram comigo na minha infância que eu achava que não eram nada, sabe? Assim, aconteceu e passou, e que estava ecoando absurdamente na minha vida. Ecoando, assim, realmente de uma forma absurda. Então, assim, se você hoje está na situação em que eu já estive,
confie em alguém, fale pra alguém, porque se eu te disser que eu fiquei sozinha, não é verdade. Eu tive muitos anjos na minha vida. Apesar de eu não compartilhar com as pessoas que estavam perto de mim, que é por vergonha, por medo de julgamento, né? Eu fiquei viciada em rede social, então eu compartilhava com pessoas estranhas o que estava acontecendo. E foi através disso, inclusive, que eu conheci o Jorei, que eu disse agora, que foi uma das técnicas que realmente transformaram a minha vida para que eu saísse, para que eu desse essa guinada de sair da depressão. Foi uma senhora que eu sou apaixonada por ela, que se um dia a Marisa tiver a oportunidade de ouvir de ver esse vídeo, Marisa, eu te amo do fundo da alma, muito obrigada, porque não fosse a sua dica, hoje eu não sei o que seria de mim, e eu sou muito grata por Deus ter te colocado na minha vida. Então, se eu puder ser a Marisa na vida de alguém, vai ser muito gratificante para mim. De toda essa mensagem, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: existe cura sim, a depressão tem cura sim. Eu ouvi muita gente me dizer que não tinha cura, que eu ficaria assim, e ela tem. Então, fica aí pra você, o que te faz infeliz? O que você carrega em você até hoje e que não é seu? O que tá dentro de você? O que você gosta de fazer? O que você gosta de comer? Qual a cor que você gosta de usar? O que te impede de viver a vida que você... Não vou nem falar que você acredita que merece ter, não, mas a vida que você sonharia em ter. O que te impede? O que tem te impedido de ser feliz de verdade? O que tem te impedido de viver a felicidade plena? Quem tem te impedido? Quem você tem permitido que te impeça? Quem é esse reflexo seu que está fazendo você se validar o tempo todo? Porque os outros são reflexos nossos. Nós estamos constantemente vibrando energia, né? Nosso cérebro, nosso coração, nós somos fontes de energia. A física quântica, ela diz isso de forma clara, né? Nós estamos constantemente vibrando energia. O que a física quântica diz, gente? Que tudo no universo é energia. Se você pegar um microscópio e você analisar agora essa parede aqui, você vai ver que é sólido para mim, mas que são milhares de átomos agrupados com elétrons, nêutrons, prótons ali, que estão em vibração um com o outro para formar essa parede. E a forma como eles vibram, a forma como eles estão em contato um com o outro, é a forma que vai deixar ele aparentemente para a gente sólido. Mas no final, essa parede, eu, você, esse aparelho de celular e todo o resto, somos única e exclusivamente energia, vibrando o tempo todo. E a nossa vibração, ela é alterada constantemente. Pensa comigo, o que acontece com o seu coração, que exerce aí uma força motora, né? Porque o coração tá batendo ali, ó. Ele tá exercendo uma força motora ali no seu corpo. O que acontece com a sua vibração quando você fica com raiva? O seu coração, que tá aqui, quando você fica com raiva, ele faz o quê? Não é verdade? Ele não bate mais rápido? Quando acontece uma coisa que te chateia muito, como que o seu cérebro fica? A gente fica atordoado, né? A gente anda tipo assim, a gente não vê nada, a gente não vê ninguém, não é verdade? Nós mudamos a frequência desses átomos, nós mudamos e nós começamos a emitir só coisa negativa. E quando você emite coisa negativa, invariavelmente você vai atrair mais coisas negativas para sua vida. E era assim que eu vivia, com a minha lamúria, com a minha pena de mim mesma, com o meu vitimismo, eu culpar todos os outros, porque quando a gente assume a responsabilidade é difícil. Eu fui administradora de um grupo sobre gratidão recentemente, e as pessoas, elas questionam muito essa questão do, nossa, mas eu sou culpada? Sim, nós somos culpados. Nós atraímos tudo que está na nossa vida. Nós somos culpados, eu não diria, mas responsáveis. Quando você assume a responsabilidade por tudo o que existe na sua vida, isso é libertador, gente. Porque se eu não sou responsável pelo que acontece na minha vida, eu estou pegando a minha vida e eu estou dando o poder dela na mão de outra pessoa. Quando eu digo, porque se o meu marido não fizesse isso, eu não estaria assim. Olha só, eu estou dando o poder da minha felicidade, o poder da minha vida na mão dele.
Eu preciso que ele haja diferente para que eu transforme a minha vida. Então, a responsabilização, ela é absurda. Nós temos que nos responsabilizar. Porque se eu não me responsabilizo, eu emito só essa frequência. A frequência do, olha, ele tá me atacando de novo. Ai, meu Deus, será que eu vou chegar em casa hoje? Ele vai me deixar em paz? Você está emitindo. O universo, ele vai entender só essa vibração. Você está ali vibrando. A gente está vibrando aqui ou aqui. Vibrando baixo, vibrando alto. É a gente que escolhe a nossa sintonia. Existe uma coisa também chamada sobre a frequência Hertz, quem não conhece pode pesquisar, que fala sobre essa questão da vibração. Os sentimentos mais baixos, você vibra abaixo de 100 Hertz. Você vibrando abaixo de 100 Hz, você só está atraindo coisa, co-criando mesmo, porque o nosso pensamento ele é absurdamente poderoso. Nós temos que alterar o pensamento pelo poder que ele tem. Não porque, eu vou pensar, se eu pensei em uma coisa negativa, vai se materializar. Porque não é em si o pensamento. É o sentimento que você está vibrando. Porque lembra, fiquei chateado, meu coração não acelera. Fiquei muito com raiva, eu não fico até atordoada, o meu cérebro fica atordoado. Olha, essas são formas claras de eu mostrar para vocês como o nosso organismo ele modifica de acordo com cada sentimento. Então, se ele está ali modificando, significa que você está emitindo o sentimento. Então, por que controlar o pensamento? Porque se eu lembrar, olha só, se eu ficar remoendo uma briga que eu tive, eu briguei com meu marido tal dia assim. Aí eu tô aqui, eu lembro de tudo aquilo ali, eu fico, caraca, que safado, ele fez isso comigo, por que ele fez? Gente, aí eu começo a sentir toda a raiva que eu senti naquela ocasião. E eu começo a emitir toda essa raiva pro universo. E o universo vai entender raiva. E ele vai falar o quê? Ela quer ter raiva. Ela quer passar raiva. E ele vai me enviar inúmeras outras situações para que eu realmente viva com raiva. Porque ele não entende, ele só está entendendo o sentimento, a vibração. Porque cada sentimento está dentro de uma vibração na escala Hertz. A vibração 526 ou 528, se eu não me engano, é a vibração do amor. Então, o ideal é a gente estar sempre vibrando no amor. A partir de 500 ali, quando a gente sobe ali, a gente já começa a cocriar. Aí, sabe quando você está ali pensando, poxa, eu queria tanto ter um carro? Você começa a ter o carro, você começa a criar o carro. Porque você está numa frequência maior. Então, essa foi uma outra coisa que eu aprendi para que eu conseguisse realmente entender que eu sou, como eu já disse aqui no vídeo, eu sou autora e sou protagonista da minha história. Eu sou uma pessoa que não sou ascensionada, gente, não sou ascensionada. Eu falo palavrão. Antigamente eu não falava quase nenhum, mas hoje em dia eu falo mais. Eu bebo, não bebo de cair, mas eu bebo, eu gosto de vinho. Então, assim, eu não sou um ser ascensionado, eu faço muita meditação, mesmo porque o Theta Healing, ele é uma prática meditativa em que a gente faz a conexão com o 7º plano de existência, com a energia criadora, para começar a reprogramar crenças e tudo mais. Então, eu faço muita meditação, mas eu não sou Buda, eu não fico ali, sabe, zen 100%. Eu tenho uma filha de 6 anos de idade. Não dá para ser zen. Não dá, olha a crença limitante, gente. Cancela. Dá pra ser zen sim. Esse negócio de ter filho não ser zen, tá fora, tá? A gente consegue ser zen sim. Mas eu ainda tenho crenças, como vocês viram, ainda tenho muitas coisas também a trabalhar em mim. Porque curar o outro exige estar curado. E eu estou em processo constante de cura, processo constante de autoconhecimento. Então eu acho que é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Eu deixei de responder alguém, gente? Faltou alguma dúvida? A menina tinha me perguntado. Intestino é a chave mesmo, Ludmilla. Nós duas já conversamos muito sobre isso, né? Eu tinha que te trazer aqui pra live, porque você é especialista nesse tipo de coisa também. Então, gente, a questão hormonal. O kombucha, eu ganhei de doação, Sulane. Eu ganhei ele de doação. E geralmente é de doação que você consegue. Em alguns lugares você até compra a kombucha. Marcele, meu amor, se bobear já até saiu. Em relação ao que falar para uma pessoa depressiva, eu já falei, né, gente? Evita falar. Ser, estar, talvez sejam os verbos mais úteis quando você tem alguém com depressão. E como identificar alguém com depressão? Gente, estar aberto e sensível. Sai da sua caixinha. Pega a sua caixinha, sai dela e verdadeiramente ame o outro.
É a única forma de você identificar alguém que tem depressão. Eu digo isso com clareza porque talvez aqui dos que estão presentes na live tenham amigos meus, amigos muito íntimos, muito pessoais de muitos anos e que eles mal perceberam. Alguns podem até ter percebido, mas achavam que eu estava triste porque tinha parado de trabalhar, ou porque estava com filha nova e estava tentando, minha filha única, tentando me adaptar à vida de mãe, não estava tendo dificuldade, como acaba acontecendo de verdade, entendeu? Então, quer ajudar uma pessoa depressiva? Seja ouvidos, fale menos. Quanto menos você falar, melhor vai ser. E diga, a gente se sente um lixo, gente. Sem brincadeira, é um lixo que a gente se sente. A gente acha que a gente não faz diferença pra nada nem pra ninguém. E que tudo que dizem é mentira. Então, não adianta você ficar, não, mas eu te amo. Não adianta só isso. Diga sim, é claro, não deixe de dizer, mas mostre. Mostre, só sentando do lado e abraça. Você não precisa nem dizer eu estou aqui, você estará ali. Então, como eu disse mais uma vez, seja e esteja. Fale menos, ouça mais, sabe? Mostre que a pessoa é importante. Fica do lado dela. E tenha essa sensibilidade. Porque hoje eu tô aqui falando pra você e pode ser que um irmão seu, a sua mãe, seu pai, seu tio, um primo estejam passando por essa situação e você não vê. A gente tá sempre assim, botando nas redes sociais, olha, se você quiser conversar, eu tô aqui. Mas a gente não enxerga que um filho nosso aqui do lado tá passando por essa situação. O nosso filho é frescura. Tá de frescura. O outro também, muitas das vezes, né? Dependendo do caso. Mas, normalmente, quem tá à nossa volta, a gente, na hora, tenta minimizar. Não minimize a dor do outro. Não minimize a dor do outro. A gente não sabe o conjunto de crenças, o conjunto de sofrimentos que levou a pessoa àquele estado. O que para mim é um sofrimento profundo, para você pode não ser. Mas para mim é. Para mim é uma carga muito grande que foi acumulada ao longo dos anos e aquele foi o meu momento. Então não minimize. Não diga, pelo amor de Deus, nunca para uma pessoa que isso é falta de Deus, que tem que ir para a igreja procurar Deus. Gente, às vezes eu fico imaginando como que Deus faz quando ouve uma coisa dessa, sabe? Principalmente considerando que Ele está aqui na gente, né? Eu sempre digo isso. Deus eu aprendi quando eu era nova que Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente, né? Ele está em todos os lugares, Ele sabe de tudo. E ele tem o poder para tudo, né? E hoje eu sei o que isso significa. Hoje eu sei que eu sou um pedaço de Deus na Terra, né? O princípio era o verbo e o verbo era Deus. Então eu sei que a minha palavra, o princípio era o verbo, o princípio era a palavra. Então hoje eu sei o poder que a minha palavra tem. O princípio era o verbo e o verbo, a palavra, o verbo, ele era Deus. E através do verbo, através da palavra, Deus criou tudo. Não é assim que o cristianismo diz? Olha que... Nossa, gente, que coisa mais linda, mais poderosa, mais maravilhosa. Desde os primórdios, nós somos ensinados do poder na nossa mente. Cristo falou, se você crê, aquele que crê é capaz de tudo. Você é capaz de mover montanhas com você querer. Basta você ter fé, basta você crer. Olha mais uma vez aí o poder do nosso pensamento, o poder do que a gente acredita sendo dito. Então, vamos transformar essas nossas crenças, seja quem está passando pela situação de depressão, de ansiedade, sabe? Seja quem está acompanhando essas pessoas, vamos mudar essa crença. Vamos parar de acreditar que é falta de Deus, vamos parar de acreditar que é preguiça ou qualquer outra coisa que a gente ouve falar aí de forma constante, gente. É dor, e dor é uma só. Dor é uma só. A pessoa, para sair da dor, ela precisa trabalhar o que está nela. E você dizer essas coisas só valida, só vai validar. Se eu me sinto fraca, você vai e fala, não é possível, você tem que ter força de vontade. Olha só, você está validando que eu não tenho força de vontade para mim. Eu já não tenho, já não sinto a força de vontade. Você vem e valida isso para mim. Então eu continuo sempre na mesma situação, no mesmo ciclo. Então,
esteja e cuidado com o que você diga. Tenha a percepção de quem está à sua volta. Olhe para quem está à sua volta. Pare de oferecer ajuda só na internet. Pare de ser Setembro Amarelo única e exclusivamente no Instagram e no WhatsApp, no Facebook ou onde quer que seja. Como eu disse, eu não compartilho publicamente isso. Eu fiz no Setembro Amarelo do ano passado, estou fazendo esse ano. Se o Criador me inspirar, farei no ano que vem, se ele me inspirar. Mas eu falo da minha experiência sempre que eu tenho oportunidade, presencialmente. E eu digo, eu sei o que você está passando. Eu sei o quanto dói. E olha, você não está sozinho, você não está sozinha. E ainda com o meu exemplo, eu olho com propriedade nos olhos das pessoas e digo, tem cura. Você consegue sair dessa. Somos capazes de sair dessa. Eu saí dessa. Eu saí dessa sem tomar um comprimido. Eu saí dessa cuidando da minha espiritualidade. E quando eu digo espiritualidade, gente, isso envolve um processo de autoconhecimento, de libertação absurdo, sabe? E está desvinculado de crença, sabe? Desvinculado de religiosidade, por assim dizer. É completamente desvinculado disso. Eu me desvinculei realmente de tudo que fosse religiosidade, na forma pejorativa e negativa disso, para realmente me conectar com o divino. E as coisas foram fluindo. Foi fácil? Absolutamente. Foi extremamente desafiador. Foram dias desafiadores. Depois de 3 anos com a depressão suicida, quando eu conheci o Jorei, Reiki, Theta Healing, e comecei a levantar, eu ainda tive que ir mais fundo. Eu só tive força para ficar em pé. Mas ir mais fundo para me entender. Para entender o que eu estava co-criando para minha vida, para entender por que certas coisas que me magoavam aconteciam constantemente e para aceitar que eu sou responsável por tudo aquilo. Eu sou responsável por cada situação negativa que eu trouxe para minha vida e ainda sou. E vou continuar sendo para o resto da vida. E é por isso que hoje eu busco fazer diferente. Quando algo acontece, e faça isso. Quando algo acontecer, pare e pensa, por que isso está acontecendo comigo? Você tem que se questionar. Você que possa ter depressão e possa ver esse vídeo um dia, em qualquer momento da sua vida, ou alguém vai falar sobre isso com você, se pergunta quem você é. Quem você é fora de todo mundo. Quem você é quando ninguém está te vendo. O que o seu eu está tentando te dizer ali? Porque nós temos o superego que está sempre ali, ó, dando pancada na gente, não é verdade? O que você é sem a religiosidade? Quem você é sem a religiosidade? Quem você é sem o que o seu pai e a sua mãe acham que era melhor para você? Quem você é sem a expectativa de todas as outras pessoas? Quem você é? Você já se viu sozinho, na paz com você, para saber o que você gosta? Eu não sabia nem a minha cor preferida. Sabe, eu acho que a única coisa que quem me conhece sabe que eu dizia com propriedade que eu gostava de comer era pimenta. Que fora o resto, eu não sabia nada. Eu ficava perdida e eu ficava apática, muito apática. Então, assim, busca. Se você hoje precisa se medicar, não tô aqui, gente, de forma alguma falando mal da medicina. Eu acredito que a medicina é extremamente necessária. Eu só acho que a gente se perdeu no caminho. Hoje em dia a gente usa a medicina para tudo, a gente se perdeu no caminho. Tudo que envolve a nossa ancestralidade ou que é natural, a gente deixou de acreditar, né? A gente se perdeu. Então recupera isso em você. Recupera a sua flora intestinal, recupera o seu autoconhecimento. E seja você. Seja você é perfeito do jeito que você é. E que tudo isso que você esteja vivendo. Voltou? Acho que voltou o vídeo. Voltou, gente? Que tudo isso... Acho que voltou, né? Deixa eu ver se voltou, gente. Me dá um oi aí. Ah. Então, assim, que tudo isso que você possa estar vivendo, que seja para te edificar.
para te edificar. Eu já falei isso uma vez, eu vou falar aqui, porque daqui a pouco a gente já deve estar encerrando esse vídeo. Eu não vou ser hipócrita para dizer para vocês que eu amei ter depressão, sabe? Não ser hipócrita de dizer isso. Eu sou grata à depressão. Porque se eu tô hoje aqui falando com vocês, é porque eu tive a depressão. Se hoje eu sou terapeuta Theta Healer, é porque eu tive depressão. Se hoje eu levo a oração da luz divina, ou orei para as outras pessoas, é porque eu tive a depressão. Se hoje eu estou da forma como eu estou com a minha família, é porque eu tive a depressão. Então eu sou grata por ela. Eu jamais escolheria tê-la novamente, mas eu sou grata por tê-la. Por ter vivido ela, né? E porque hoje, graças a Deus, através do meu exemplo, eu posso de verdade ajudar outras pessoas. Como eu falei, eu posso de verdade olhar para alguém e falar assim, eu sei o que você está sentindo. Então, se você hoje está com esse sentimento, pensa isso. Para que você está sendo preparado? O que esse sentimento quer te mostrar? Porque essa depressão, essa tristeza, ela está querendo te mostrar alguma coisa. O que você tem ignorado sobre você esse tempo todo? Qual a sua verdade que está sendo ignorada? O que é do outro que está tão entranhado em você e que você já nem sabe mais quem você é? Você já se perdeu de você. Acho que é isso, gente. Acho que eu falei tudo. Faltou alguma coisa? Novamente? Alguém fez alguma pergunta que eu deixei de ver? Eu que agradeço, Aline, por você estar aqui, tá bom? Eu espero poder contribuir de verdade. Exatamente, Ludmila. Tem alguém que entende o que o outro está passando, porque eu acho que é o mais complicado, né? Entender de verdade. Porque muitas das vezes é da boca para fora, né? Que as pessoas acabam fazendo. Ô, Lígia, querida, obrigado pela admiração. Eu espero de todo o coração merecer ela de forma plena, tá bom? Obrigada. Se foi, o universo realmente ele não entende em si a palavra, né? Ele entende o sentimento que você está vibrando quando você está emitindo essa palavra. Foi o que eu falei, se você sai na rua, eu sempre falo isso para os meus clientes, se tiverem aí já sabem, né? Você sai na rua, ai meu Deus, eu tô com medo de ser assaltado, tô com medo de ser assaltado, tô com medo de ser assaltado. Você tá vibrando coragem? Você tá saindo assim, corajoso. Nossa, eu tô com medo de ser assaltado. Não, né? Você tá saindo com medo, com temor. Então, você está emitindo medo para o universo, você vai atrair situações que vão te causar mais medo. O assalto talvez seja a melhor delas. Então, assim, vamos cuidar muito do que a gente está pensando por causa desse sentimento. Faça sempre limpeza. Medite, gente. Meditar é tão bom, meditar é tão fácil. Você não precisa virar, como eu disse, você não precisa virar um ascensionado para você meditar, não, tá? Sente-se. Fecha os olhos, respira fundo, começa a observar o som das coisas. Você pode, sabe, fazer até de olhos abertos, começa a observar uma coisa. Se você estiver num lugar, senta num lugar que está tendo um vento e começa a observar a folha balançando e foca na folha balançando. Ainda que você pense sobre aquilo que está acontecendo naquele momento. Porque a meditação é isso, é para te trazer para o agora. E se vier algum pensamento alheio, beleza. Olha para esse pensamento, entende que ele chegou, sente que ele chegou e olha de novo para a folha e continua vendo ela se movimentando. Olha para uma formiga andando no chão, acompanha a formiga, se concentra na formiga que está andando no chão. Isso já é uma meditação, gente. Isso já é uma meditação. Tá ok? Muito obrigada, muito obrigada. Deixa eu ver. Olhar para os que estão perto é fundamental. Exatamente isso, Ludmila. Exatamente, porque a gente acaba perdendo, né? Obrigado, gente. Obrigada. Eu espero que o que eu tenha falado contribua de alguma forma. Eu verdadeiramente fico aberta para poder ajudar quem for preciso, tá ok? Se você um dia chegar nessa live aqui, chegar até aqui, porque eu sei que é muito tempo de live, né? E para algumas pessoas pode ser cansativo, mas eu também sei que quando a gente está em depressão, a gente fica 1, 2, 3, 10 horas em redes sociais, vendo os vídeos, muitas das vezes em busca da nossa cura. Então, que a partir desse momento,
Eu vou deixar essa live gravada e que todas as pessoas que possam ter contato com ela sejam aquelas enviadas pela fonte da criação. Sejam aquelas que estão em sintonia com a minha cura, para que através de mim eles também possam ter esperança da cura e encontrar a cura. Ok? Que nós tenhamos muita luz. Que esse feriado de 7 de setembro seja maravilhoso para todos nós. E novamente, eu estou disponível de verdade. De verdade, de verdade, de verdade, de verdade mesmo. Tá? Não estamos sozinhos. E como estavam dizendo aí, uma mão segura a outra, mas tem que ser de verdade. E eu tô aqui, tá bom? Obrigada por terem me ouvido. Muito obrigada, obrigada. Eu espero ter contribuído de verdade. Beijo.